Tudo bem com você? Boa noite, passando aqui para deixar mais um vídeo, amém, no canal, deixar uma palavra de Deus, amém, compartilhar uma palavra de Deus para a tua vida, amém, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Meu nome é Rizonaldo, eu vim aqui nesse início de noite, nesse final de tarde, compartilhar uma palavra de Deus para a tua vida, amém, glória a Deus. Lá no livro de Gênesis, capítulo de número 6 e 7, a Bíblia diz que depois que Deus construiu o mundo, fez o homem vieram ali a pecar, a desagradar a Deus. A terra estava contaminada pelo pecado, pela desobediência do homem. A Bíblia diz que Deus, ele chega a falar que vai destruir o homem que fez sobre a face da terra, porque ele se arrepende de ter feito o homem. Só que a Bíblia diz que Deus, ele acha graça em Noé. E Deus faz uma aliança com Noé, Deus faz um trato com Noé, Deus, ele faz um projeto, Deus arquiteta um projeto e ele entrega na mão de Noé, para que Noé constrói uma arca. Noé vai construir uma arca, a Bíblia diz que dura cerca de 120 anos, Noé construindo a arca. Noé construindo a arca e pregando para o povo, que o povo venha a se arrepender dos seus maus caminhos, porque Deus está irado com o homem e Deus vai destruir a terra. Noé era zombado, as pessoas zombavam, as pessoas criticavam Noé. Jesus vem falar que, a Bíblia vem falar que a volta do Filho do Homem vai ser como os dias de Noé. A volta de Jesus vai ser como os dias de Noé, o arrebatamento. Se casava, se dava em casamento, as pessoas saíam para trabalhar. Era como os dias de Noé, dias normais. As pessoas achavam que estava tudo normal. Ou as pessoas zombavam de Noé. Hoje muitos se escandalizam com muitos pregadores, muitos evangélicos que falam da volta de Cristo. Estamos falando do arrebatamento, estamos falando da volta de Cristo, nós somos escarnecidos, nós somos zombados. Ou seja, não é diferente da época em que Noé foi escolhido para fazer a arca. Então nós estamos vivendo no período após arrebatamento. Então nós temos que ser vigilantes, nós temos que dar ouvido para a palavra de Deus. É bem verdade, irmãos, que existem muitos falsos profetas, mas toda época existiu. E muitos estão contaminados. Então é exatamente isso, como na época de Noé. A Bíblia diz que somente Noé Deus achou graça. E Deus falou para ele construir a arca. Quando Noé termina de construir a arca, a Bíblia diz que Deus fala para ele: entra dentro da arca, tu, a tua esposa, os teus 3 filhos e as esposas dos teus filhos. Ou seja, 8 pessoas entram dentro da arca de Noé. E a Bíblia diz que Deus fala para ele: tu coloca 7 casal de animais, de animal limpo, animal puro, e dos répteis, animais que se rasteiram, ou seja, animais impuros, vai colocar um casal de cada animal. Ou seja, dentro da arca, quando eles entram dentro da arca, a Bíblia diz que o próprio Deus fecha a porta. Deus fechou a porta da arca e somente 8 pessoas e os animais que estavam lá dentro. E começa a cair água, dilúvio, sobre a terra. A Bíblia diz que quem estava de fora da arca, foi toda alma vivente, foi morta, foi exterminada. Ou seja, nós vivemos no dia de hoje, irmãos, sabemos que não é fácil estar dentro da arca. É complicado conviver dentro da arca. Mas é necessário, porque dentro da arca é o único lugar que tem vida. Fora da arca tem morte. Não é fácil viver dentro da arca, mas é necessário se quisermos sobreviver, para alcançarmos a vida eterna. A arca aqui, irmãos, simbolizando, eu quero trazer para nós, quem tem visão espiritual, a arca simboliza para nós hoje, convivemos em união, convivemos como povo de Deus, convivemos em união, convivemos compartilhando o amor de Cristo, congregarmos junto, respeitar um ao outro, amar ao próximo. Não está fácil de conviver dentro da arca.
mas fora da arca existe morte. É necessário que nós viemos dar uma refletir no dia de hoje. A Bíblia diz que sempre quando o povo de Deus se afastava de Deus, que a única coisa que afasta o homem de Deus, não é Deus que afasta do homem, as nossas ações, os nossos pecados nos afastam de Deus. Nós nos afastamos de Deus quando nós pecamos. Quando nós vamos cometendo pecado e mais pecado, nós vamos nos afastando de Deus. E a única forma de nós nos aproximarmos de Deus é nós arrependermos, nós clamamos, arrepender dos nossos maus caminhos, arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, e se voltarmos a Deus. 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui Deus está falando para Salomão, quando Salomão termina de fazer o templo. Só que esse templo, o próprio Deus permitiu que o inimigo viesse destruir. 90 anos depois do cativo babilônio, 70 anos, 20 anos depois, lá no livro do profeta Ageu, a Bíblia vem dizer que o povo, quando ele volta do cativo, o povo está preocupado com os seus afazeres, com suas casas, está preocupado com seus bens materiais, e Deus começa ali a oprimir o povo de novo, deixar o povo em escassez. O povo entra num período ali que o povo planta, e quando vai colher, a colheita coloca sobre o celeiro, e o devorador, o migrador, está destruindo. E o povo começa a clamar para o sacerdote. Deus usa o profeta Ageu para falar: até quando o povo está preocupado com suas casas, enquanto a minha casa vive em ruína? Ou seja, a igreja do Senhor. Muitos de nós falamos que não é necessário irmos para a igreja, ter uma igreja, mas na igreja é o local, irmão, onde que Deus fala que Ele está com os olhos abertos, os ouvidos atentos para ouvir as nossas orações, com as mãos estendidas. Se nós não tiramos tempo para ir para a igreja, para clamar, para orar, irmão, dentro da nossa casa, com os nossos afazeres, que vivamos tão ansiosos, tão preocupados na correria do dia a dia, preocupado com os nossos afazeres, preocupado com o nosso eu, preocupado com o amanhã. Ou seja, é necessário que nós viemos fazer uma reflexão. Não está fácil viver dentro da arca, mas é necessário para que possamos ter vida, e vida com abundância. Ou seja, Deus fez uma aliança com Noé, mas na hora de entrar na arca, Deus não esqueceu a família de Noé. Falou: entra na arca, tu e a tua casa, Noé. Tu, teus filhos, tua esposa, tuas noras. Entra dentro da arca, e o próprio Deus fecha a porta. Quem estava fora da arca pereceu. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua família. Amém? Permaneça na arca, vive na arca. Aprenda a conviver em união. É isso que Deus requer de nós, que aprendemos a amar até quem nos odeia e orar por quem nos persegue. É necessário que alguém dê o primeiro passo. É necessário que nós venhamos renunciar o nosso eu, o nosso ego, as nossas próprias vontades, as nossas concupiscências, o nosso orgulho, que é o mais difícil. Se alguém te magoou e não quer dar o primeiro passo, dá você mesmo. Faça as pazes, faça a união. Não é mais tempo de vivermos presos em coisas pequenas. Perdemos o foco das coisas de Deus, daquilo que Deus tem para nós, por conta de coisas mínimas, pequenas. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa, em nome de Jesus. Amém? Não se inscrevendo no canal, esteja se inscrevendo. Deixa o seu joinha se gostou, amém? Ajuda nós a estar divulgando a palavra do Senhor, amém? Compartilhe esse vídeo em outros canais, nas suas redes sociais. Ajuda nós aí, que Deus abençoe, amém? Glória a Deus.